Instruir bem os jovens não é grande coisa. O importante é ensinar-lhes o amor. Sem saber o que estávamos fazendo, sem saber como, porquê, nem quando, sem saber que estava amanhecendo, sem saber que tudo ia mudando, sem saber estávamos nascendo. Educar, irmãos. Nossos jovens serão a vida toda o que a educação que lhes dermos fizer deles. Se bem que seus pais os enviam para que lhes ensinemos a ler, a escrever ou para que lhes transmitamos os estudos da ciência. Nosso Senhor os envia para que lhes ensinemos a conhecê-lo. O conhecimento de Deus é tão importante que Jesus veio ao mundo tão somente para proporcioná-lo aos homens. Sem medir onde estava o risco, sem medir quão dura era esta carga, sem medir o peso em nossos ombros, sem medir esforços e sem medos, começamos uma grande batalha. Educar, irmãos. Vamos cultivar o campo da divina providência. E se tal labor vier a parecer-nos difícil, lembremos-nos, por favor, que é Deus que nos impõe. E não esqueçamos jamais que a melhor lição é o exemplo. Sejamos então o modelo de nossa prédica. Educar, irmãos. Dar o sentido de Deus e o sentido do homem. Respeitar a liberdade mediante o testemunho de nossa própria vida. Sem pensar quem era o adversário, caminhamos num difícil tempo, surpreendemos uma nova história, descobrimos que já éramos mestres, perseguidos sem nenhuma glória. Educar, irmãos. Transmitir a visão cristã do homem e do mundo, da história e da ética. Desentranhar os sinais dos tempos deste tempo, em que o medo, a desconfiança e a insegurança do futuro impedem de ter uma visão de esperança. Ser testemunhas de um mundo em que a vida, a liberdade e a dignidade do homem se encontram mais ameaçadas do que nunca e oferece cada vez mais resistência a escutar e entender a palavra de Deus. Um dia fomos os irmãos que chegavam a todos os povos, e somente com as nossas mãos, com meninos brincando conosco, educamos quase sem saber. Educar, irmãos. Conhecer e compreender o mundo no qual vivemos, suas esperanças, suas necessidades, sua solidão, sua ignorância, o mundo da ausência de Deus, o mundo do abandono dos jovens, o mundo de rivalidades e de guerras. Educar, irmãos, educar para amar, para compreender, para compartilhar. Não é de ser impossível integrar a fé e a cultura em nosso tempo.
compreender os sinais dos tempos, testemunhas vivas ser da história, ser de Deus o melhor instrumento e esperar confiantes a vitória. Educar é aprender a amar-nos, compreender os sinais dos tempos, testemunhas vivas ser da história, ser de Deus o melhor instrumento, esperar confiantes a vitória. Educar é aprender a amar, compreender os sinais dos tempos, testemunhas vivas ser da história, ser de Deus o melhor instrumento, esperar confiantes a vitória.